Mais um episódio, mais uma live. Bora lá, pessoal. Então vamos lá, gente. Falar sobre fratura emocional. Essa semana inteira a gente ficou falando se vocês tinham conhecimento, se tinham fratura emocional ou não, né? E vocês viram a enquete, uns falaram que sim, outros falaram que não, quase que deu paralela, e no finalzinho do dia começou a despontar que as pessoas se reconhecem. E esse é o primeiro passo para você ter uma solução no relacionamento seu com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com o seu cônjuge, ou com o namorado, ou com o filho. O primeiro passo é o reconhecimento. Só que só reconhecer não soluciona. Não adianta eu só olhar, poxa, eu tenho uma fratura. Precisa haver uma ação, ok? E nessa ação, precisa ter o desenvolvimento do teu querer. Não adianta só querer, né? Tem um ditado que fala que querer não é poder. Então, tem que ter uma determinação e usar ferramentas para que isso aconteça. Tudo Justo. Bem? Está ótimo o som. Ok. Ótimo. Tati, Raquel, Seja muito bem-vinda, Tati. Então, vamos lá, gente. Olha só que interessante. A gente vai começar a falar e abranger 5 dores do processo de reconstrução dessas fraturas. Mas antes da gente reconstruir, eu quero conversar com vocês de quais são essas fraturas. Então, eu e o Jota, a gente decidiu falar de 5 pilares dessas fraturas, tudo bem? O primeiro pilar que eu vou falar para você é o da rejeição. Tem muitas pessoas que são fraturadas por uma questão de rejeição. Outras pessoas são fraturadas pela questão da humilhação. Outras são fraturadas pela questão do abandono. E outras são fraturadas por uma questão de traição. E outras são fraturadas por uma questão de manipulação. Então, a gente vai abranger esses 5 pilares de uma dor que normalmente todas as pessoas passam. Então, quer dizer que a gente conseguiu abranger em 5 pilares onde existe um trauma, onde existe um problema e essas pessoas têm situações semelhantes. Olha lá, galera. Nós estamos falando então hoje de fratura emocional e eu vou abranger 5 aspectos da fratura emocional nas pessoas. O primeiro nós estamos vendo a rejeição, e a rejeição não é só uma questão de eu ser querido ou eu não ser querido, é uma questão de eu me sentir rejeitado, ok? A segunda questão é o abandono. Não é uma questão de simplesmente uma criança ter sido abandonada, mas é a questão do meu sentimento, de eu estar me sentindo abandonado, ok? A outra questão é a manipulação. A manipulação não é uma questão de, às vezes, só de eu manipular as coisas para que sejam ao meu favor, mas também de eu me sentir manipulado. Tudo bem até aí? Quarto passo de uma questão de uma fratura, que nós estamos falando das dores, é a humilhação. Tem gente que se sente humilhado. Mas tem gente que não é só uma questão de se sentir humilhado, mas de ser humilhado por pessoas, tudo bem? Então, a pessoa que é muito humilhada, normalmente ela se sente humilhada. Justo. Aí, numa situação que não está acontecendo, ela se sente humilhada. E a última, que é a questão da traição. Se vocês quiserem ir anotando, fica à vontade. Que às vezes não é só uma questão da traição de um adultério, mas a traição de você simplesmente triangular. Você tem um relacionamento com uma pessoa, mas a cabeça está pensando em outras coisas. Você tem um relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, ou com o seu namorado, e a sua cabeça está pensando no filho, no trabalho. Então, triangula. Ao invés de você estar focado com essa pessoa, você está aqui, mas a mente está em outro lugar. Tudo bem até aí? Ótimo. Okay? Hoje ela vai falar bastante, gente. Vocês estão vendo aí, tá dominando o pedaço. Então, nós vamos abordar esses 5 tópicos que está aqui traçado para vocês. E, como sempre, no final, eu vou liberar aí uma ferramenta, mas acredito também que o passo a passo aqui vai... Manda coração, manda coração, pessoal. Manda coração. Isso aí, ó. Manda coração para ela que ela gosta. E a nossa live aqui falando de fraturas emocionais. O que isso impacta no meu relacionamento hoje e se eu tenho relacionamento, né? Porque tem pessoas que não conseguem nem se relacionar por conta das fraturas. Exato. Eu mesmo, antes de conhecer a minha esposa, sofri muito com isso. Eu conheci uma pessoa
Tava tudo indo bem, de repente eu entregava meu coração, aí puf, aí a pessoa chegava com a má notícia, ó, eu vou voltar pro meu ex, ou então vou viajar, e não sei quando volto, ou então vou mudar de cidade, enfim. Essas coisas assim que machucam, que interfere, que quebra seu relacionamento, e você não sabe o porquê. E aí para quem gosta de estudar bastante, física quântica, é o que eu comunico. Então o fraturado, a pessoa que não está legal, ela vai com certeza atrair pessoas que também estão fraturadas e não estão legais. E aí fica aquele ninho de gato, né, que eu chamo de ninho de gato. Os dois são fraturados e começa uma acusação, um acusa o outro, e onde na verdade os dois estão com problemas, desafios, e os dois têm que se tratar, se cuidar. Só que até o século passado só tinha psicólogo, psiquiatra, terapeutas, mas hoje com inteligência emocional, com coach, com terapias aprofundadas, e agora com o Corpo Explica, que nós estamos aí, é o mais novo método que nós estamos estudando e estamos atestando, e muito feliz com as ferramentas, porque de 10 sessões, praticamente está resumindo em 4 sessões ou uma, dependendo do caso. Sim. E é a vida que segue da pessoa. Então hoje minha esposa vai estar falando e eu vou entrar de vez em quando. Vai lá. Essa live, tá bom? Então é sobre fraturas emocionais e como que isso, né, reflete no relacionamento. É óbvio que alguém que é fraturado, ele vai ter problema com qualquer tipo de relacionamento. Então todo relacionamento aonde essa pessoa que é fraturada se encontra, ela vai ter problema. Já viu aquela pessoa que se ela tá na casa dos pais, tá dando problema. Se ela tá no avô, ela tá dando problema. Se ela tá na faculdade, tá dando problema. Se ela tá no trabalho, no hospital, no consultório, ela tá dando problema. Se ela tá em casa sozinha, ela não aguenta ela mesma. Precisa sair para poder trazer um problema. Então, são pessoas que realmente têm essas fraturas. Às vezes a fratura não é nessa intensidade de uma pessoa que aonde ela vai, ela traz um problema naquele ambiente. Espera aí um pouquinho, mas na nossa enquete dessa semana lá, vote número 1, você que sabe que tem fraturas, e número 2, que não sabe, ganhou essa semana. Essa semana, de comemorar que a enquete dela, nós vamos celebrar. Aí, vamos celebrar. Tudo na vida tem que celebrar, gente. Eu ganhei a primeira enquete. Primeira semana que ela ganha aí a enquete número 2. É importante a celebração, porque é o merecimento. Vocês viram que até o Beija fez assim pro pai. Eu falei, Beija, até você, filho. É isso aí, pessoal. Então, o que deu lá na nossa enquete dessa semana? Eu quero agradecer quem participou. Deu número 2. Muitas pessoas, mas muitas pessoas, de cada 10 pessoas, tem 6, 7 pessoas que não sabem que são fraturadas. E aí quando a pessoa não sabe que ela tem fraturas emocionais, que ela está ferida, que ela tem problema, correto? Que ela tem desafios, né? Quando ela não sabe o que ela faz, ela senta na cadeira da vitimização. E aí o Lula, a Dilma, agora o Bolsonaro é culpado e também o daqui. Governo, meu pai, minha mãe, isso, minha esposa, a vida, Deus. E aí todo mundo é culpado, e ela senta nessa cadeira. Por quê? Porque ela não consegue entender o porquê das coisas, e nós estamos aqui para te explicar um pouco do porquê. Ok. Então assim, dentro dessa questão dessas cinco dores, dessas 5 possibilidades desses pilares de uma fratura, então tem pessoas que conseguem ter, dentro dessas fraturas, uma facilidade no amar, mesmo sendo fraturadas. Mas tem algumas que não têm facilidade no amar. Tem pessoas que, por exemplo, a pessoa que ela foi abandonada, ela tem uma facilidade no amar. Ela se relaciona, ela conversa, ela não se sente amada, mas ela tem uma facilidade no amar. Já a pessoa que triangula, lembra? O que faz a triangulação, que trabalha com traição, não porque o cônjuge traiu ou porque o namorado ou a namorada traiu, mas porque a pessoa se sente traído. Por exemplo, vou aprofundar um pouco, né? A gente estava falando sobre abismos em camadas. Eu expliquei para vocês que o abismo em camada é como uma estrada. O que acontece nessa estrada? Digamos que nessa estrada aconteça dela ter uma ruptura, certo? Aconteceu dela ser rompida e fez um buraco na estrada. Se não vier e não asfaltar direitinho, vai aumentando. O buraco ele não aumenta para cima, é para baixo. E isso acontece na vida do ser humano que é fraturado.
Se essa pessoa, ela não solucionou, o Jota falou essa semana, se ela teve uma fratura emocional na infância, e ela não teve o cuidado dos pais com isso, ou eles não se atentaram, ou eles simplesmente fingiram que não viram, não deram voz a essa fratura. E às vezes essa fratura a criança até esqueceu, já virou um adulto, hoje já está num relacionamento, ou está tentando se relacionar. Pode ser que os problemas que tenham acontecido dentro do relacionamento é por causa dessa fratura que foi o quê? Foi acontecendo abismo, não foi arrumando a via, virou uma cratera na rua, na vida dessa pessoa, onde o início era aqui e tá esse abismo enorme para cima, com situações de camadas e que precisam ser resolvidas. Não adianta resolver essa camada superficial, precisa ir na profundidade desse cone para poder aqui embaixo tratar dessa fissura para que realmente a vida possa ser transformada. Ou seja, precisa mergulhar mais profundamente, precisa ser mais profundo e descobrir em uma sessão aonde foi que iniciou essa repetição de padrão. De repente você fala com o cônjuge ou fala com uma pessoa e ela estoura. Ou então ela para e começa a chorar, fica isolada num canto e chora 2, 3 dias. E você fala, mas o que aconteceu? E nem ela sabe o porquê que ela está chorando sem parar. Mas por causa de um forte impacto emocional lá na infância, por causa de alguma coisa que aconteceu lá e os pais não eram peritos, eu repito, só eram pais, mas não eram adultos saudáveis. E por conta de não ser adultos saudáveis, existe uma máxima que diz que um abismo chama outro abismo. Já viu aquele ratinho de laboratório? Ele anda e não sai do lugar? Então tem muitas pessoas que estão assim, anda, não sai do lugar, em algum pilar da vida. Sim. Então, essas fraturas emocionais ou abismo em camada é dessa forma. Aconteceu com 5 anos de idade, aí a pessoa vai crescendo, acontece com 7, com 9, com 10, com 15, a mesma coisa. E hoje a pessoa só sabe diagnosticar o presente. Aconteceu ontem isso comigo, eu não gostei, fiquei muito chateada. E alguém externo olha e fala assim, mas não era para tanto, não era para chorar tanto. E a pessoa não também... era pra ficar tão nervoso. Isso, explodir. Não era pra não perdoar, nunca mais falou comigo. Separar, sair correndo, desligar o telefone na cara, não era para tanto. Mas por que essa pessoa reagiu assim? Por conta das camadas, por conta da fratura que está desde a infância, da adolescência. E a pessoa nunca foi diagnosticada dessa forma, porque até então no hospital não tem um médico como nós, assim, por exemplo, que é perito nesse assunto, que vem tratar de emoções tóxicas, emoções, inteligência emocional ou fraturas emocionais, bem dizendo. Então a pessoa chega lá, ela consegue diagnosticar o que é patológico. O médico vai falar da patologia, vai falar o que está na pele, vai falar daquilo que é visível. Mas o que é invisível ela não sabe, e nós estamos aqui para falar disso. Então o que é visível essa pessoa não sabe, né? Então, aliás, às vezes ela sabe o que é visível, mas não sabe o que é invisível que está nessa fratura. Show. Então eu vou dar um exemplo para vocês dessa questão da fratura e dos abismos em camadas. Uma pessoa que ela foi molestada sexualmente quando ela era criança. A gente agora foi nesse final de semana na Lógica da Vida, que foi um curso fantástico, e eles vêm com uma novidade que eu acredito que vai mudar a história do ser humano, em cura, ok? E realmente a gente conseguir sermos pessoas, ser humanos saudáveis, com a emoção e com o corpo, com a mente e com o corpo. Então realmente o emocional muito bem curado. Vou falar para vocês, fiquem até o final da live, tá bom? Que no final o Jota vai dar aí uma ferramenta muito importante para ajudar vocês na fratura da vida. Eu vou contar um estudo de caso, né? No case que nós temos aí nesses 12 anos, temos vários clientes que passaram por nós, vários casais, várias pessoas. E eu quero mostrar para vocês um estudo de caso que pode estar acontecendo com você ou que já aconteceu e de repente você perdeu a pessoa amada e nem sabia o porquê que perdeu. Então no final eu vou trazer um estudo de caso aqui para você que vai te ajudar muito. Ok? Então assim, nós estamos falando dessas fraturas emocionais, se isso realmente interfere no relacionamento com as pessoas. Tem gente que vai falar assim, é óbvio que interfere. Tem gente que vai falar, eu nem sei se eu sou fraturado, eu acho que meu relacionamento vai indo bem. Mas será que você está satisfeito com esse tipo de relacionamento que você tem entre seu pai e sua mãe?
Às vezes você tem um relacionamento com o pai que é mais livre e com a mãe que é mais fechado. Às vezes você tem um relacionamento difícil com o seu esposo ou com o seu namorado. Às vezes porque normalmente as mulheres falam que o homem, ele não é de falar muito. E pode ser uma fratura, sabia? Pode ser que na infância ele tenha sido tolhido de falar, pode ser que na infância ele não tenha tido a liberdade de expressar, principalmente pessoas mais antigas que não tinham a liberdade de falar. Sentava na mesa, não abria a boca, aí quando ia sair da mesa, mal pedia licença, se não pedisse já estava apanhando. Então tudo isso reflete muito a criação, aquilo que a pessoa viveu desde a infância, ok? E geralmente acontece isso com os filhos mais novos. Porque o mais velho fala, o outro fala, ou dependendo do perfil também, né? Porque tem gente que é nova e fala pra caramba, né? O dominante, então hoje o oral, né? O oral assim, fala bastante. Bastante, isso mesmo. Então o que eu quero falar pra vocês é esse exemplo de uma pessoa que quando era criança sofreu uma molestação, né, sexual, e que os pais viviam na casa do avô, né? Saía para trabalhar e deixava de repente... Deixava lá com o avô tinha muito dinheiro, e aí essa criança sofreu essa molestação sexual. Quando essa pessoa cresceu, ela cresceu com isso, não conseguiu colocar para fora essa situação que aconteceu, né? Às vezes tentou falar com o pai e com a mãe, e o pai e a mãe que moravam na casa do avô preferiram deixar tudo tampado porque dependiam financeiramente dele, ou não tiveram uma voz ativa para falar porque realmente não acreditaram nessa criança, e tudo isso gera um abismo, gera uma fratura que hoje pode estar causando um problema muito sério dentro de um relacionamento, ou com o pai, com a mãe, ou com o marido, ou com o namorado, com os irmãos. Às vezes tem gente que foi abusado pelo irmão. Então tudo isso vai acontecendo e geram fraturas. Aqui eu não estou para discutir se o avô estava certo e por que os pais deixaram, mas sim da gente solucionar a dor. Porque não adianta só eu estar falando para vocês de que fulano tá certo, Beltrano tá errado, se eu concordo, se eu não concordo, ainda que seja um absurdo, a gente não vai sanar a dor. E a gente tem a finalidade daqui de entregar sempre o melhor para vocês, para que vocês consigam sair da live e exercer aquilo que a gente está falando e ter resultado. Isso. Assim como eu tenho postado para vocês o que o pessoal tem escrito para nós dos resultados daqueles exercícios que fazem, do que tem ouvido e aprendido conosco, ok? Aqui a gente vai focar naquilo que realmente importa, que é a dor do cliente, a dor do ser humano. Tratando ele como um indivíduo, como pessoa, com muito amor e olhando para a fratura dele. É isso que importa. Então aqui na live a gente vai focar nisso. Ok? Vamos lá. Então vamos lá. Então aconteceu dessa criança ter sido molestada quando era pequena. A gente está contando um caso, tá bom, que a gente conhece. Então foi molestada quando era pequena, morava na casa do avô, os pais moravam junto com o avô que tinha uma condição financeira e os pais não tinham uma condição financeira alta. Se essa criança, então aconteceu dos pais serem negligentes e não darem atenção devida ou não acreditarem, gerou uma fratura. O que aconteceu com essa moça? Quando ela cresceu, já estava casada e ela tinha uma empresa e ela chegou para fechar um contrato numa empresa muito grande que ia pagar uma grana muito boa. Quando chegou na hora de pagar o contrato, o dono da empresa falou para ela: eu topo fechar o contrato com você, mas eu fecho o contrato se você sair comigo. Se você jogar uma partida de meia hora comigo... Então, o que aconteceu? Nessa criança, né? Porque todo mundo tem uma criança interior que não tinha sido cuidada. O que aconteceu com esse abismo? Tudo veio à tona. Pode ser que durante a vida tenham acontecido outras coisas que a gente até falou que se repetem. Peraí, tudo se repete. Deixa eu só dar um gancho aqui, um gap aqui para vocês, ó. Na verdade, que é isso que minha esposa está falando, mas assim, o que aconteceu com as memórias dela? Ela acessou as memórias antigas. Então, como aconteceu isso na infância dela e na adolescência também e também na vida adulta, né? Isso. Aconteceu mais uma vez. Então veio tudo à tona. Sabe aquele filme, aquele flashback? As fraturas vieram à tona. Se tinham várias molestações, se tinham diversidade de coisas que são semelhantes a ela se sentir abandonada ou se sentir traída pelos pais que não tomaram uma atitude correta, tudo isso veio à tona.
O que aconteceu com essa pessoa? Diz que a partir daquele dia ela começou a tomar remédios e foi parar num hospital psiquiátrico tomando remédios de tarja preta. Então tudo aquilo que ficou no abismo das emoções, que ficou num abismo em camadas, quando veio à tona na fase adulta, ela não conseguiu segurar. Não teve controle emocional para lidar com isso. Então pode ser que no seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu seu filho, marido, com a sua esposa, com o professor, a professora da faculdade. Tem momentos que você olha e se sente como essa moça, que tipo, parece que do nada aconteceu uma emoção dentro de você e que você fala, eu não consigo suportar isso que você faz. Eu não sei o porquê, ou até sei, mas eu não consigo suportar isso. Por quê? Como eu sempre falo, as histórias, elas se repetem. Os habitantes, eles são pareados. Pode não ser a mesma pessoa. E digo pra vocês, imagina como era essa pessoa que fez essa proposta pra essa moça. Como que vocês podem imaginar? A primeira pessoa que abusou dela foi o vô. Vocês já assistiram aquele filme A Cabana? Então, aquele filme A Cabana deixa muito bem claro isso que ela está explicando. Por que o pai batia no filho? Porque ele apanhava também do pai. Exato. Então, como eu disse, aquela máxima, um abismo chama outro abismo, e a repetição de padrão. Tem alguns amigos aqui que estão até na live aqui, que sabem que é a Vida de Maria, né? Aquele filminho. Procura no YouTube Vida de Maria, que vocês vão ver um filminho se repete na vida do pai, da mãe, da avó, da bisavó, da filha. Exatamente, Caroline. Os ciclos se repetem até que seja tratado de verdade. Isso e aí. Esse tratamento de verdade é aquilo que eu falei pra vocês. Não basta apenas querer ser tratado. Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Tem que ser gelol. Tem que ser profundo. Tem que massagear a pele até o remédio entrar lá. Não basta somente olhar e falar assim, ai, tadinho dessa pessoa, então eu sou explosiva mesmo, então Isso. eu nasci assim, Sim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Não basta ser assim. Tem que procurar um profissional da área, né? Nós estamos aqui com a Carol, que é coach, e outras pessoas também, que são peritas no assunto. Estamos aí com a Heloísa, que também entende bastante. Então, pessoal, é isso que nós estamos falando. Tem que parar e, lembra que sempre que a gente dá o curso de casais e mentorias, a gente fala assim, o que realmente é mais importante para você? Às vezes o casal quer viajar, quer trocar de carro, quer fazer um monte de coisa, e está com a vida fraturada, e está quase se separando. Fala, gente, o que é prioridade para você? É trocar de carro, é viajar? Ou curar suas fraturas. Uau, e tem uma ou lua ter de um mel relacionamento melhor com a pessoa com quem você convive. Ter um relacionamento melhor no ambiente do seu trabalho. Porque quando nós temos as fraturas curadas, elas restauradas por um processo, pode ser um processo de coach, pode ser um processo de terapia. Eu falo pra vocês, eu fiz o coach e foi um divisor de águas em situações da minha vida. Que mesmo eu tendo feito imersões, encontros, eu ainda não tinha conseguido sarar alguns abismos. E que o coach fez algo tão maravilhoso que verdadeiramente mudou a minha história. E agora ela achou uma ferramenta ainda mais poderosa. E aí depois disso eu fiquei pensando, o processo de coach pra mim é um pouco extenso dentro de uma carreira que eu quero. E olha que rápido o negócio. É rápido. É que a dominância aqui é bravo, o negócio aqui é rápido. Dentro do meu entendimento, assim, do que eu gostaria pra mim, era que eu queria sentar com uma pessoa numa chocolateria. E tomar uma pílula e já sair curado. Isso! Rápido, de tudo que tem acontecido na vida dela. É possível? Eu falava, tem que ser possível, tem que ser possível. O ser humano é um ser inteligente, tem que ser possível você conseguir. E realmente, e ela achou, depois gente, da lógica, achou! Depois da lógica da vida, eu sinto a comprovação. É óbvio que, se forem fraturas muito profundas, como dessa moça, ou de alguém que, por exemplo, tem alguma coisa que é muito profunda. E nunca tratou, nunca passou por um profissional. Precisa ter uma sessão a mais, mas é algo que dá para se resolver em 2 horas. E eu tô maravilhada com isso, tô muito feliz e vou passar algumas dicas para vocês, ok? Vai lá. Até aqui tá fazendo sentido para vocês? Dá um ok para mim, faz sentido? Manda um coraçãozinho para ela, gente. Manda coração, se faz sentido, manda coração. Nós estamos falando sobre fraturas emocionais, como isso reflete no relacionamento. Tá fazendo sentido pra você? Se faz sentido, me manda corações
Por favor. E ó, lembrando de novo, eu vou pedir para vocês chamarem os amigos. Aperta esse aviãozinho aí embaixo, ó. Chama os amigos para poder assistir e participar aqui. O Roberto deu ok, o Edson deu ok, o homem dá ok, mulher de cima manda coração, olha lá, tá vendo? Coisa linda, isso aí. Muito obrigada. Então vamos lá, mais uma coisa que eu quero falar para vocês sobre essa questão da fratura, né? Então a gente está falando sobre 5 pontos muito importantes dentro de fratura emocional, aonde dentro desses cursos que eu estou fazendo, a gente consegue resumir as fraturas de um ser humano em 5. Quais são essas 5 fraturas? Deixa eu falar, ó, rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição, tudo são aí. Ok? Então assim, quais são as fraturas que mais sentem essa questão de não conseguir amar, não conseguir passar por cima, não conseguir flexibilizar, não conseguir deixar às vezes algumas coisas de lado e realmente focar na vida e não se apegar a isso? Uma das questões é a manipulação. Então, a manipulação, ela é gerada, normalmente, essa fratura, quando a criança ela é bem pequena. Ela ainda está na fase de andar, assim, entre os seus 2 anos. O que acontece com essa criança? A hora que a criança começa a fazer gracinha e ela começa ali a se colocar como, ai, olha pra mim, tô dançando igual a televisão, você tá me vendo, mamãe? Aí a mamãe olha. Aí se, por exemplo, a mamãe não olha e a mamãe só olha no momento em que chega um amigo em casa. Aí a mamãe fala, filho, faz aquele negócio lá, e a criança não faz, a mamãe, deixa. E durante a semana a mamãe não vai dando essa atenção, a criança se sente manipulada. Você vê que não é um trauma de abuso, mas é um trauma que a criança se sentiu manipulada. E essa manipulação vai gerar um traço de caráter, que eu vou fazer aí uns GT, como é que chama? Uns vídeos longos aí. Vai fazer uns vídeos longos, stories, para postar aí para vocês sobre essa questão você. dos traços de caráter, que vai ajudar você a entender melhor a pessoa com quem você convive. Ótimo. Será que essa pessoa ela é assim ou ela é assim? Por que ela é assim? Vai ajudar bastante, tá bom? Mas hoje eu vou me focar bastante na dor. Vamos então lá, essa porque questão. Nós temos 20 minutos. Vamos lá. Essa questão da dor desta pessoa, dela ser uma pessoa onde ela se sente manipulada, quando ela cresce, pode gerar 2 coisas. Uma, dela manipular para alcançar as coisas que ela quer, e outra, dela não se permitir ser agradada, amada, manipulada, porque vai gerar uma situação aonde ela vai ter que dar também algo que tem dentro dela. Então o que vai acontecer com essa pessoa que se sente manipulada? Ela não vai se permitir se amar. Ela vai todo o tempo estar ali numa situação aonde ela se coloca assim, por que eu não consigo entregar o meu amor para alguma pessoa? Tem que ser uma troca. Às vezes ela teve filho e ela não mostra, não demonstra. Ela não consegue entregar, né? Ela não expressa isso. Um casal parece que não consegue, ama, né? Um abraça, beija, aperta, vem aqui para todo mundo. Cheira, morde, pega, chama. O outro, muitas vezes, legal, entendeu? E aí, por que acontece de um fazer e o outro não fazer? Porque a pessoa na infância teve um problema nesse processo, nesse período, nesse momento dessa infância, da mãe, infelizmente, sem ter o conhecimento, só tratar a criança com um pouco mais de dengue, um pouco mais de atenção, quando essa criança fazia alguma coisa. Então, ela se sente que ela tem que fazer alguma coisa para poder receber algo em troca. E aí, às vezes, amar... E esse foi qual o pilar aqui que você... É a manipulação. Deixa eu só colocar um adendo. E o amar, às vezes a pessoa vai olhar assim, puxa, se essa pessoa me amar e eu tiver que amar, eu vou ter que dar o meu amor para essa pessoa. E dar o meu amor me custa muito. Nossa, mas é estranho isso. Pode ser estranho para alguns, mas para essa pessoa é natural. Essa pessoa faz todo sentido porque é o universo dela. Tudo aconteceu no processo de melinização dela.
E isso eu explico depois nos IGVT, tá bom? IGTV. IGTV. E tudo aconteceu nesse processo. E o que acontece? Ela não consegue. Então, se for para eu poder entregar o meu amor, eu prefiro ficar como está. E aí fica aquela indagação, né? De por que eu não consigo dar certo num relacionamento? Eu não dei certo no relacionamento com a minha mãe, não dei certo no relacionamento com as minhas amigas, não tô dando certo no relacionamento com meu esposo, eu não tô dando certo no relacionamento com um amigo. Por que eu não consigo fazer dar certo, né? Então a gente trata essa questão em 3 formas, né? Que são, uma é da perna direita, a outra é da perna direita, para que seja um ser humano que tem uma mente saudável e um corpo saudável. Ok? E dentro disso, nessa questão da manipulação, também existe a questão desse ciclo vicioso de que ela vai precisar fazer essa troca e ela não consegue fazer essa troca. Já numa outra questão, que é a questão da traição, a traição ela vai triangular. Eu falei pra vocês. O que acontece com essa pessoa que ela se sente traída? Esse é legal, hein, gente? A pessoa que ela se sente traída, ela vai triangular. Ela não vai conseguir se entregar totalmente, porque ela vai estar dividida. Por exemplo, alguém que triangula, alguém que tem essa questão da traição, normalmente é a criança que, quando ela começa a fase da sexualidade, do desenvolvimento da sexualidade, que é entre lá os seus 5 anos, o que acontece com essa criança? Ela olha e fala, nossa, todo mundo tem um par. Aonde vai vir o abismo? Aonde vai vir a fratura? Todo mundo tem um par. Quem é o meu par? Ah, meu pai, se é menina, normalmente meu pai é meu pai. Se for menino, geralmente meu pai é minha mãe. Se a mãe tiver algum problema, alguma dor, alguma dessas questões de rejeição, alguma fratura emocional. Que geralmente tem, tá, gente? É, a maioria das vezes. O que vai acontecer? Vai gerar uma situação muito difícil com essa criança. Ela já tem esse problema de que o pai não é dela. A mãe é do pai e o pai é da mãe. E os pais fazem o quê? Eu sou seu, você é meu, filhinho, meu amor da minha vida. Mas na hora de dormir, a mamãe dorme com o papai. E na hora do papai dormir, o papai dorme com quem? Com a mamãe. Então ele precisa encontrar um par. Se houve uma fratura emocional aí, quando essa pessoa ela cresce com essa questão da traição, porque ela se sente, poxa, eu sou o amor, mas fui traído, me largou pra ficar com a mamãe, me largou pra ficar com o papai, e que é natural, mas pode ter sido feito de uma cabecinha de uma da criança, ela não entende. Pelos pais que conduziu não de uma forma legal para o entendimento dessa criança, e quando ela cresce, por não saber. Tinha as ferramentas. Quando ela cresce, o que acontece? O amor dela continua sendo o pai. E aí ela casa com o maridão, e o amor só que o amor da vida dela é o pai. Faz então sexo com o marido, mas o coração pro marido, mas o coração é do pai. E aí, digamos que o pai não tenha feito da forma correta, realmente deu uma atenção totalmente para essa filha e ela se encheu de amor por esse pai de uma forma que ela ama o pai mais que a vida. Eu tô casando com você, mas o meu pai é tudo para mim. E aí ela entrega o coração pro pai e não entrega pro marido. O que ela vai ter? Dificuldade na relação sexual, dificuldade de atingir o orgasmo, dificuldade em conviver e dificuldade de se entregar para esse marido. Complicações nas partes íntimas dela. Isso. Okay? Normalmente tem problema de infecção urinária, tem problema de útero. Digamos que esse pai tenha sido totalmente ausente. E essa pessoa cresceu com a necessidade deste pai. Ela precisava desse pai, ela queria estar com esse pai, mas esse pai foi ausente. Quem criou foi só a mãe. Concorda comigo que também gerou a necessidade, uma fratura desse pai, que quando ela cresce, ela idealizou o pai. Ela tem um amor pelo pai, ela não consegue entregar. Porque o coração tá lá preso. E aí precisa fazer todo um tratamento para poder chegar nisso. Esse é o famoso triangular que ela está falando, isso. Fica triangulando. Porque a pessoa começa a ter não só problemas, porque ela triangula numa questão afetiva com o seu marido, mas ela tem esse problema de triangulação em tudo. Tá no trabalho, queria estar em casa com o filho. Tá no cinema, tá pensando na pasta que tinha que entregar no trabalho. E aí ela fica nisso por causa das fraturas e desse abismo em camadas que foi construído desde a infância. Show, já foram 2, mais uma. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá tudo bem? Tá fazendo sentido pra vocês até aqui?
Tá fazendo sentido? Manda um coração para ela. Se for homem, manda um joia para mim. Amanda. Fala sobre a rejeição, por favor. Tá prestando atenção. Ótimo, vamos lá, gente. Então já foram 2 e nós vamos dar mais 3 e vamos falar então um pouquinho do processo da rejeição. O processo da rejeição, a rejeição, ela vem com uma questão da pessoa quando ela estava no ventre. Ok? Normalmente essas pessoas que se sentem... A rejeição que eu falo aqui, queridos, não é uma rejeição de que as pessoas rejeitaram essa pessoa. É principalmente dessa pessoa se sentir rejeitada. É aquela pessoa que ela entra nos lugares e ela já não se sente bem, não se sente querida. E não está acontecendo nada. Não está acontecendo tudo dentro nada, da cabeça mas dela. na cabeça dela... Obrigado, Carol. Suas amigas entraram e nós somos casais extraordinários. Obrigado. Um beijo. Bora. Vamos lá. Pessoa então, a entrou pessoa no ambiente. da rejeição. Ó, já contei hoje, deixa eu dar uma simplificada aqui, uma sintetizada aqui pro pessoal que tá Vai entrando ficar agora. gravado. Nós estamos falando de fraturas emocionais. Eu tô falando de 5 dores, 5 fraturas que todo ser humano a gente pode dividir em 5 fraturas. Ou as pessoas são fraturadas em rejeição, São abandono, manipulação, humilhação e traição. Manipulação, humilhação e traição. Eu marquei aqui algumas coisas e eu quero falar pra vocês, tá bom? Então, assim, a questão da rejeição, meu marido tá fazendo assim, ó. Falta 10 minutos. Falta 10 minutos, eu vou ser rápida. A questão da rejeição, quem que me perguntou? A Caroline. Ela é de Manaus, não é? Não sei se essa Carolina é de Manaus. Manaus. Tem Carol de Manaus e tem Carol também aqui de São Vicente. Estou amando as informações, seja muito bem-vinda, Carol Vieira. Nós fazemos live toda quinta-feira e nós temos agora esse processo novo de informatizar vocês sobre a lógica da vida, sobre o Corpo Explica. O Corpo Explica é uma análise corporal. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês é desse processo que a gente faz individual, dessa análise corporal nas pessoas, nesse atendimento. E que tem muitas que conseguem resolver as fraturas da vida em um café. É isso aí. Em um café. Tomar um café comigo, 2 horas e a gente resolve as fraturas, ok? Pra pessoa ser um ser humano saudável, andando com as 2 pernas, com a perna direita, que dinheiro, money, e com a perna esquerda, que é relacionamento e sexualidade, gerando um ser humano saudável. Vou falar rapidinho sobre isso, tá? E a gente já entra na rejeição. O ser humano, ele nasceu, todo mundo fala assim, vai falar de sexo. Gente, o ser humano nasceu, o mundo foi feito de relação sexual. Biologicamente falando, também nós é uma não necessidade. estamos falando da farinha, não estamos falando do pão, nós estamos falando de ser humano, ok? Então, a gente tem que conversar sobre essas coisas porque a pessoa precisa andar com isso. Então, existem muitos pais que o que acontece? Eles não projetam os seus filhos para a vida, eles seguram os filhos. A mãe segura o filho em casa porque ele tem que ser o filhinho, às vezes o pai já faleceu ou o pai foi embora com uma outra mulher e a filha fica ali cuidando daquela mãe, se sentindo frustrada, se sentindo rancorosa por dentro, que a mãe suga até tudo. É um baita de um jogo sujo, né? Isso, então em vez da mãe pegar um Uber e resolver a vida dela, ela fica ali sugando a vida desse filho e dessa filha. Porque essa mãe é um ser humano doente e tá acabando com a vida da filha também. A mesma coisa o pai. Se ela se projetou a amar aquele pai, ela não consegue ter um relacionamento porque o amor dela tá ali naquele pai. Entendeu? Então, como que ela vai ter um relacionamento com alguém? Por quê? Porque os pais não fizeram a lógica da vida, que é fazer o filho aprender a ganhar dinheiro, impulsionar ele para a vida e colocar algumas situações como pai e mãe são desnecessárias. É até horripilante ouvir isso, né? Mas se a gente coloca que nós somos totalmente necessários pela sua vida inteira, como que eles vão conseguir caminhar? Fica dependente, é como se fosse um vício químico, fica dependente de papai e de mamãe. Por isso que tem uma máxima que até diz assim, quando o casal se une, tem que deixar pai e mãe para viver a lua de mel aí, senão não vai acontecer, né? Será que a gente já viveu a lua de mel? Nós estamos vivendo. Então vamos pra cima. Acabando a live aqui. Bora, então, gente, é isso aí. Então, precisa se colocar a estar se atentando ao como que vocês estão criando os filhos, a como você foi criado como filho. Se você tem uma certa idade e ainda mora com seu pai e com a sua mãe, eu falo, muitas coisas vão acontecer quando você fluir para sua casa, fluir para o seu apartamento, fluir para a lógica Coloca da como vida, meta aí 2020. Coloca como meta 2020. Mas eu tenho tanta coisa para pagar.
Se você anda com a perna para frente e volta para casa dos pais, situações vão acontecer retrocedendo. Isso mesmo. Okay? E outra coisa, tem tanta coisa para pagar, então bota aí, vou pagar o preço de sair da casa dos meus pais. Então vamos lá, falando sobre rejeição que a Carol pediu para mim, o que eu quero falar para você sobre a rejeição? A rejeição, ela acontece no ventre. Então, uma fratura que acontece no ventre. Para você ver como tem coisas que a gente não pediu para ser molestado, para sofrer uma fratura no ventre, ou tem coisas que até a gente se colocou numa situação e acabou sendo fraturado, né? Então, a rejeição, ela acontece no ventre. Você vai falar assim, mas gente, como? Pois é. A criança estava lá e às vezes a mãe passou por uma situação de um desemprego. Aí a criança se mexe e a mãe pensa, nossa, como é que eu vou sustentar? Automaticamente esse útero fica gelado ou ele se aperta e a criança começa a falar, nossa, tem alguma coisa errada, já não está mais confortável. Será que é porque eu mexi? A criança que está lá dentro, ela pensa, ok? Então ela começa a tentar se mexer o mínimo possível para que ela possa não causar, não receber de volta aquele desconforto durante o período que ela está aqui dentro. Ótimo. Só que se esse desconforto acontece por causa de uma situação de brigas de pais ou por causa de uma situação que a mãe engravidou e mora na casa dos pais ainda, ou seja o que for, e está gerando essa rejeição, quando a criança nasce, ela vai nascer com E o que ela está traço falando, pessoal, é porque a mãe às vezes nem lembra que é mãe. Não, nem Tá muito confortável ali, de repente quando a criança se move é que ela lembra, ufa, tem alguém aqui dentro. E aí quando ela lembra que tem alguém aqui dentro, dependendo da vida, como está a vida dela, isso vai reverberar no que a Liliane está falando, a minha esposa está falando. Que ela vai de repente lembrar de algo, puxa, a situação tá difícil, daqui a pouco a criança vai nascer, como será? Meu Deus, de repente não tem um marido ali do lado para dar aquele apoio, não tem uma pessoa responsável ali, que de fato é o parceiro, né, o pai da criança, que seria o óbvio, e aí vem toda uma rigidez dentro dela, há um desconforto, há uma preocupação, e isso vai reverberar no ventre, e a criança vai sentir isso. E ela vai pensar, puxa, eu estava aqui tão confortável, só foi eu me mexer que esse mundo externo, ele me rejeitou. Isso, exato. E não é isso? Aí a pessoa pensa assim, né? Se eu incomodar, eu serei rejeitado, logo é melhor eu não existir. Ela pensa, logo eu não existo, eu tenho medo de ser rejeitado, eu quero ficar invisível ou escondida. Então é e melhor ela ficar cresce quieto. essa pessoa desse jeito. Então ela não é uma pessoa de muitos carinhos, De se expressar muito, se expressar. de abraço. Ela tem um formato de corpo específico, então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que é rejeição, mas é abandono. Porque as pessoas que são dessa dor de rejeição, elas têm um formato de corpo específico, ok? Isso aí. Então ela se sente assim, eu quero ficar invisível, né? Eu entro em um ambiente e eu não me sinto querida, eu não me sinto amado ali, então eu trilho os meus caminhos para não incomodar. É uma pessoa que não gosta muito de se expor, entende? Sim. Nem de muito abraço, beijo, pegação, esse negócio sai de pé. Eu existo e o mundo está me rejeitando. Então é uma pessoa que normalmente, o que a gente espera desse tipo de pessoa, né? Com um trauma desse que aconteceu no ventre. Ela tem a razão, ela é uma pessoa que ela pensa muito, ela tem muitos ideais, né? Mas o que não dá para esperar dessa pessoa? Contato físico. Então, às vezes você tá tendo um relacionamento com uma mãe que tem um traço de caráter específico, aonde a dor é a rejeição. Então ela não é de se aproximar muito, não é de muito carinho, não é de toque. E às vezes você é uma pessoa oral e você quer colo, você quer estar perto. Isso aí. E a mãe sempre foi assim. Só que deixa eu lembrar o seguinte, marido. Essa pessoa só que é uma pessoa extremamente inteligente. Por quê? Porque aí como ela não podia se movimentar muito, ela projetou tudo para a cabeça. E aí ela pensava, e ela calculava, e ela pensou e viu que aqui eu posso me comunicar muito bem, mas daqui para baixo não. Então, é uma pessoa que geralmente é extremamente inteligente. Normalmente. Mas eu vou finalizar então aqui na rejeição, que foi uma coisa que vocês pediram, e eu quero trazer aqui o mecanismo de defesa de quem tem ferramenta, problema. por favor. É a ferramenta. O mecanismo de defesa de quem tem problema de rejeição é desconectar. Então, é uma pessoa que está desconectada. Se ela está desconectada, ela não está atenta a toque.
ok? Então entendam isso. Os maiores problemas emocionais de uma pessoa que ela tem dificuldade no amor são esses. As pessoas que têm uma questão da rejeição, as pessoas que têm um problema de manipulação e as pessoas que têm uma questão de se sentir triangulando, se sentir traído. Show. Ok? Não entrega o coração. Isso aí. Pessoal, ó, estamos acabando a live e a ferramenta, eu quero trazer para você uma ferramenta hoje chamada consciência. Então, o marido dela é daqueles que fica na dele, não é de se expor muito e tem uma vida regrada, uma pessoa que é tranquilo, que se planeja antes de fazer as coisas, não gosta das coisas assim, de repente, do nada, vamos lá, vamos fazer agora, vamos comprar um carro agora, então vamos viajar agora, sem planejamento. Então, ele é assim. E ela é uma pessoa assim, para quem estudou o DISC, ela é mais influente, ela conversa. Para quem está estudando o Corpo Explica, ela é mais oral. Então, ela fala bem, se comunica muito bem e é o oposto do marido. E o que acontece? E aí acontece que a mãe dessa pessoa é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas pelos indícios e pela postura, pelas ações, eu já entendo que é um ser humano que não é saudável, que deve ter muitas fraturas emocionais, tem um casamento que não teve tão sucesso assim, e isso reverberava na vida dessa minha cliente. Como, J. Matos? Assim, ó, a pessoa decidia, de repente, fazer uma cirurgia, e aí ela não tinha grana para fazer essa cirurgia, e de repente ela se lançava nessa aventura e de repente o marido nem apoiava ou falava para ela, ó, cuidado que você vai se aventurar, a gente não tem condições financeiras agora nesse momento, vamos esperar um pouco mais. E essa pessoa simplesmente queria fazer e ia e fazia. E aí pega o cartão de um emprestado e pede dinheiro emprestado para outro, e aí faz chantagem com os filhos, sufocando os filhos e pedindo e se vitimizando só para poder conquistar a cirurgia que era uma cirurgia de estética, mas por conta de estética mesmo, uma vaidade que todos têm direito, tá bom, gente? Não pode me interpretar mal, desde que isso não venha afetar a vida do filho ou da filha. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi desde pequena. Minha mãe sempre falava assim, pai e mãe tem que ter a sua casa. Então, o que acontece? E o filho tem que ter a casa dele, ou seja, os pais são responsáveis em projetar os filhos para terem suas casas. Se o pai e a mãe ficam centralizando tudo neles, quando o filho cresce, eles querem que o filho, se ela não tem mais um marido, ou se ele não tem uma esposa, quer que esse filho seja esse marido. Então tem que pagar, tem que levar no médico, e a pessoa vai largando a vida dela, vai se endividando, para que possa, então, sustentar a paz. E essa não é a lógica da vida. A lógica é o quê? Os pais criarem seus filhos. Eu não ia falar isso não, mas se eu não fosse, por exemplo, uma pessoa cristã, eu ia falar que isso é uma sacanagem. Entendeu? Mas tudo bem. Então é isso que ele está falando, de uma mãe que manipula tudo para poder fazer com que a filha cuide dela. Provavelmente, se tem um marido, esse marido deve ser bem ausente ou bem omisso, e por isso ela precisa de alguém que ela possa estar ali se que colocando, faça parte do marido que o marido não está fazendo. A verdade é essa. Exato. Se o marido fosse o cara mesmo e tivesse uns negócios, igual falaram para mim lá, uns cunhão grande, ele ia assumir a mulher dele e ia pagar o preço de amar, de proteger a mulher e de suprir as necessidades dela. Mas como ele não faz isso, a mulher fica fraturada e ela vai buscar ajuda nos maridos secundários que ela tem, que é a filha, o filho, sufocando a vida da filha ou do filho que já são casados, fazendo com que eles voltem, parem de olhar para a vida deles e volte para poder acudir a mamãezinha que se joga no chão. Deixa eu colocar uma observação. Opa, estava acelerado já. Essa mãe, ela só vai conseguir isso se a pessoa se permitir. Porque ninguém sai arrastando um filho que é casado. É que eu passo a passo, eu é ia que chegar a pessoa lá. também tem uma coisa que a gente vai tratar numa outra live que chama... Não sei a linha do raciocínio dela agora. Que são os ganhos indiretos. Então, provavelmente, por essa pessoa, quando a mãe manipula e ela volta e faz o que a mãe quer, faz o que o pai quer, ela tem um ganho indireto.
E esses ganhos indiretos, que às vezes pode trazer raiva, pode trazer choro, mas ela continua fazendo porque você vai começar a brigar. Calma, gente. Vamos lá na linha de raciocínio. Eu estava na linha de raciocínio que eu vou chegar lá. Tá bom? A ferramenta hoje é a consciência. Talvez isso aconteça com você ou já aconteceu com você. Então, eu estou falando dos pais do meu cliente, ok? E aí, agora vamos para o cliente. Aí foi fazer a cirurgia, não tinha grana, sufocou os filhos e essa minha cliente foi atingida. Por quê? Porque ela está lá na prática dela, tem empresa, tem que cobrar os clientes dela, tem a vida dela, tem o marido, tem toda uma sistêmica de vida e de repente ela para tudo, para esse caminho que nós chamamos de caminho da vida, para voltar, para poder acudir a mamãezinha que está igual uma criança chorona quando quer um brinquedo e se taca no chão, ou então no supermercado que viu lá um doce, uma bala e que quer e se joga no chão, começa a espernear, fazendo chantagem para que a filha ajude ou o filho ajude a realizar aquele sonho dela. E não tem problema nenhum ajudar a realizar sonho, desde que seja planejado, desde que entre em acordo e que o filho tenha condições para ajudar. Agora, quando não, começa a afetar o relacionamento da pessoa. E esse relacionamento da pessoa é ela e mais uma. E essa outra pessoa, ela não é filha dessa mãe, não é filho da sogra, do sogro, não tem nada a ver, ele vem de outra família. E aí, de repente, ele deixou a mulher em casa, foi trabalhar, e de repente a mulher liga mais tarde falando, amor, ó, minha mãe está aqui no hospital e eu estou aqui também, e eu preciso que você venha aqui. E de repente a pessoa, como foi esse caso específico, o marido já tem toda uma vida regrada, saiu de casa já calculando voltar, tomar uma champanhe com a esposa mais tarde, comer um belo de um salmão, ou qualquer coisa que ele tenha calculado, ele tem que sair desses cálculos. E ó, para quem estudou o DISC, sabe que a pessoa que é conforme, a pior coisa é fazer as coisas desse jeito. Igual o influente vai, sai, estabocando tudo e tira a pessoa, de repente, daquela sistêmica que ele tinha se programado, em cima da hora, e aí isso gera um cortisol, gera um problemaço. Aí o cara vai fazer a vontade da mulher que está fazendo a vontade da mamãezinha. E aí chega lá, tem mais situações, porque um abismo chama outro abismo, e de repente a filha... E aí por que está rolando toda essa bagunça? Porque a filha não sabe dizer não para a mamãe, ou não sabe dizer não para o papai, ou o cara não sabe dizer não para a mamãe. E aí leva a esposa e os filhos todo final de semana para almoçar na casa da mamãe, porque a mamãe ela é ferida, a mamãe quer ter o controle da família, o controle de tudo, e aí está controlando a vida dos filhos de uma forma secundária. Vocês entendem o que eu estou falando? E isso dá o maior problema no relacionamento. Isso dá briga, porque o cara que ia chegar em casa, por exemplo, às 18, ele vai chegar em casa às 9 ou 10, ou se chegar em casa porque saiu da rota, saiu da sistêmica e foi acudir. Aí você fala, nossa Jota, como você tá mal, né? Como você tá interpretando, ou falando mal, ai, não gostei. Gente, vai por mim, isso dá uma sorte. Olha só, chegou uma hora que a minha mãe estava estragando o meu relacionamento. O meu relacionamento, minha mãe estava dando tanto palpite, querendo o meu bem, querendo fazer as coisas boas, com a maior intenção do mundo, com o maior amor do mundo, mas na verdade estava sufocando o meu relacionamento. Então, nós temos que entender que nossa mãe nos ama e tá tudo certo, só que agora você cresceu, agora você tem uma vida a dois. E quando é a dois, só podemos fazer as coisas em acordo. E aí o desacordo leva muito ao abismo. E de repente também, essa pessoa aí pode ter uma fratura, essa pessoa que você namora, ou que é casado, ou que mora junto, e até mesmo do passado, né? Porque às vezes é até quântico isso daí, de lá, essa pessoa ter feito várias coisas sem querer, só por causa de um amigo que persuadiu demais, uma amiga, e ele já cresceu assim, e agora casa com uma pessoa também, que não sabe dizer não, e que é obrigado a fazer um monte de coisa pela sogra, porque ele não vai falar não. E aí vem uma ideia muito boa que eu direcionei a essa minha cliente, que é o seguinte: existe uma máxima que diz que a mulher virtuosa é a coroa do marido, e outra que diz que a mulher sábia edifica o seu lar. E aí eu falei para essa amiga o seguinte: você precisa edificar a sua casa, edificar o seu lar. Como? Como, J. Matos? Como que eu faço isso? Primeiro, repito, saber dizer não à mamãe. E a mamãe precisa entender que esse não é para ela se lançar
nos remédios, e agora eu vou... Porque tem, gente, tem cada tipo de mãe que faz tanta chantagem. Pai também. Pai e mãe que, toma remédio, vou me suicidar, minha vida acabou, tudo chantagem. Tudo caminho que nós chamamos de caminho de morte. A pessoa está morta, está no caminho da morte, e tem a opção e a escolha de viver e não quer, e acaba interferindo e estragando o relacionamento dos filhos. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aí você vai falar, mas se a mãe tá doente, o que eu tenho que fazer? Gente, se você tiver com as suas pernas estabilizadas, se você tiver com as suas pernas ok, o que vai acontecer? Quando ela fala perna é a vida, tá, gente? Uma perna é o dinheiro, a outra perna é o relacionamento e a sexualidade. A sua vida vai fluir. Por quê? Porque a sua mente e o seu corpo vão estar saudáveis. Agora, todo mundo que tem problema financeiro não tem uma mente saudável e automaticamente reflete no corpo. Todo mundo que tem um problema de uma relação sexual, de um relacionamento, tá com problema com relacionamento dentro de casa, com o namorado, com o marido, ou qualquer tipo de relacionamento, pai, mãe, tem problema no relacionamento, mas principalmente com relacionamento com alguém, não consegue se relacionar, já falou, vou viver sozinho pro resto da vida, tem um problema. Justo. Então, se essa pessoa tá casada, né, e ela não tem a relação sexual, é um problema, porque essa perna precisa andar, nós temos a perna direita e a perna esquerda, precisa andar. Dá uma pra sorte. Pra ter saúde mental. Com saúde, o corpo com saúde. O homem tem aí milhões de espermatozoides por dia, fabricando, e de repente a mulher não pode porque está cuidando da mamãe, está lá no hospital lá a semana inteira, não faz sexo com o marido, essa é a verdade, e aí o marido está aí vulnerável, que nada justifica a traição e adultério, mas está aí vulnerável, a mulher voltou para cuidar da mamãe, a mamãe fez uma baita de uma chantagem. Vive todo final de semana na casa da mãe dela. Mesmo, gente. Todo final de semana tá lá na casa da mãe, casou com o cara, mas tá voltando pra mamãe. Sendo que a vida é pra frente. Ninguém tá falando que não é pra se relacionar com pai, mãe, tio, avó. Muito pelo contrário. Existem os tempos para todas as coisas. Justo. Será que o seu esposo ou sua esposa quer ir todo domingo comer? Será que você está fazendo sexo suficiente com o seu marido ao ponto de voltar lá e ele não sentia falta? E não é só, o Jota está falando só de sexo. Não, mas e a empresa dele? De repente seu marido é empresário. Mas o que faz quando a mãe está doente? Seu marido é empresário, seu marido é investidor e o papel, tanto de um quanto do outro, é apoiar. O papel da mulher é apoiar o marido, entrar na missão. A palavra submissa não é ser capacho do marido, mas é entrar na missão, e a do marido é proteger e suprir também, ser o provedor da mulher. E quando isso não acontece na vida dos nossos pais, vamos falar assim, ou dos seus pais, e você que está se identificando aqui, você vai fazer um mapeamento e vai ver se realmente papai e mamãe faz sexo, se eles são felizes. Olha o respeito, Jota, com muito respeito. Eles têm que beijar na boca porque eles merecem ser felizes, eles casaram para isso, têm uma vida a dois para isso. Sim. Eles têm que ganhar dinheiro, têm que passear, têm que viajar, têm que sair para jantar, têm que dançar, têm que ir ao cinema. Não obrigado, e também tem que ter relação sexual. Mas é todo o mérito de um ser humano. Aí se isso não rola, tem problema, tem fraturas. E isso vai impactar diretamente ou indiretamente o filho ou a filha no relacionamento. E sabe o que vai acontecer? Vai estourar o casamento dessa pessoa. E depois papai e mamãe ficam com cara de bolacha, cuidando da filhinha que voltou para casa do papai. Que legal que entendeu? voltou. Ainda bem, ó, seu quartinho tá lá, preparadinho, que mamãe sabia que você ia voltar um dia. Caraca! Não projetou para a vida. Então, por exemplo, mas isso se a pessoa tem um relacionamento estável e ela tá casada, tem que fazer isso. E se ela não tem um relacionamento, ela não tem um namorado, ainda não encontrou a pessoa da vida dela, vai morar na casa da mamãe até quantos anos? É isso aí, bateu 40 Vai anos, morar na casa tá da lá. mamãe até a mamãe morrer. E ó, se eu fosse mulher, eu não ia casar nunca com um cara assim, que mora na casa do papai e da mamãe. Aí, quando mora com a mamãe pro resto da vida, cresce um ser humano fraturado, porque morou com a mamãe o resto da vida. Não foi projetado para viver outras coisas, se sente com medo de ir para um relacionamento, se sente desvalorizado, ninguém gosta de mim, eu não vou achar ninguém, tem um monte de coisa que essa pessoa começa a achar. Por quê? Porque na hora de projetar, de sair para a vida, a mamãe só ficou ali em cima para que nunca saísse. Virou o marido da mamãe, virou a esposa do papai, ou a menina mesmo virou o marido da mamãe. E se ela tem um relacionamento, ela é casada e ela abandona
o marido abandona os filhos para ficar cuidando da mãe, sabe o que as pessoas vão falar? Ah, sua mãe tá doente, parabéns. É coisa linda, você tá cuidando da mamãe. Nossa, você é um exemplo. Caramba, você é uma muito filha bem, de honra. É isso aí, olha, é esse o Você- exemplo de pessoa no mundo. E você é uma filha de honra, De sendo honra. que, para quem gosta de seguir a palavra de Deus, a Bíblia, lá diz em Efésios capítulo 6 que é para honrar pai e mãe, mas fala para o pai e para a mãe não ficar inquirindo os filhos. E isso é inquirição, quando a pessoa não se planeja e ela não dá conta daquilo que ela... E de repente ela vai lá e invade o relacionamento da filha ou do filho de uma forma que não é legal e é abusivo, isso, não é isso? Isso mesmo. E o filho e a filha não sabem dizer não, e quando vê, não está mais jantando com o marido, não está dando suporte para a esposa e está triangulando até mesmo. É isso daí, aí. né? O que acontece com essa mãe? Qual era o dever dessa filha? Largar o trabalho, largar o hospital, o plantão, largar a vida para cuidar da mãe? Não. O dever dessa filha era andar com as duas pernas. Perna direita. Ajudar a ganhar financeiro. dinheiro. Isso, perna esquerda. Mas ajudar a beijo na ganhar boca dinheiro e para sexo. pagar as contas e morar com a mamãe? Não. Você pode até ajudar, mas vai viver a sua vida. Vai se projetar, fazer uma MBA, morar no exterior. Ah, mas eu nem faculdade fiz. Então começa do básico, se projeta para estudar, começa a fazer as coisas simples. Mas vá viver a sua vida. Justo. Ah, mas e se a mãe estiver doente? Se você tá andando com a perna direita e com a perna esquerda, você vai ter condições financeiras de pagar o Uber da mãe, se for necessário, de pagar o hospital da mãe, se a mãe tá na UTI, De de dar o pagar o suporte. UTI. Ah, mas eu não tenho que ficar lá? Você é médica? Você é... Enfermeira? Ai, mas que horror. As pessoas vão olhar pra você que abandonou o seu marido, que largou os seus filhos pra cuidar da sua mãe, vão dar parabéns. Na hora que ela morrer, às vezes já perdeu o marido, já perdeu os filhos, e aí quem é que tá lá? Pergunta se essa pessoa que te dá o parabéns e fala, isso mesmo, que filha maravilhosa, largou tudo pra ficar com a mãe e com o pai. Se essa pessoa largou dela. Então, em nenhum minuto tá falando que é para abandonar o pai e a mãe e largar. Ainda que tem um livro bíblico que fala, deixará seu pai e sua mãe e viverá a sua vida. Gênesis 2:24. Mas eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que se houver uma necessidade, você tá andando com as duas pernas para ajudar. Para ter uma cabeça boa e ter sentimento também bom, ter inteligência Mas isso emocional. não, mas tem mãe que ainda faz Mas assim, deixa eu ó, contar um segredo pra filhinho, eles. deixa eu só terminar. Filhinho, mas eu não quero ir de Uber. Eu quero que você me leve, sai do seu trabalho, E me o leva. cara nem é Uber, o cara é engenheiro. Não, Caraca. mas eu vou pedir então pra minha esposa levar você, mamãe. Não, eu não sou mãe dela. Eu não paria ela. Eu sou sua mãe. Nossa, santa ignorância. Então você vê como ela precisa Chacota. de um marido que fica ali a pouco. Chantagem. Porque esse é o papel de quem? Do marido, não é do filho. Ó, Não é da filha. Então tem esse processo também. Se tipo isso que eu tô falando dentro de você tá te remoendo, tá incomodando? vamos fazer um processo, liga pra gente. Vamos a gente colocar as lentes da ajusta. verdade. Pessoal, ó, vamos pôr as lentes da verdade. Você quer um casamento saudável, um relacionamento saudável, mesmo que não esteja casada, tá com crush aí, de repente quer, tem que entender que agora são dois, não uma só. E a mãe e o pai interferem na vida das pessoas. E as pessoas se permitem também, porque quem sabe dizer não, vai falar com todo amor do mundo e papai e mamãe vai entender. Sabe o que acontece na vida das pessoas que agem assim, sabendo dizer não? Depois até mesmo papai e mamãe ficam olhando e observando de longe que essa pessoa tem sucesso na vida financeira, tem sucesso no amor, faz sexo porque o rosto fica lindo e um coração alegre formoseia o rosto. E já contamos aqui, quando o casal faz sexo, a gente conhece de longe. Exato. Que eles se tocam, se abraçam, se beijam, eles viajam junto, eles dormem junto. O homem tem o prazer de vir para casa, não vai para o bar, não vai para casa dos amigos, não faz hora extra, entendeu? Desnecessariamente. Vem para casa porque tem uma baita de uma mulher sábia em casa que edifica o lar. E aí, o pai e a mãe dessa pessoa vai olhar e vai falar, uau, meu filho tem um casamento extraordinário, a minha filha. E vai até pedir conselhos, acredite nisso. Vai pedir conselhos ou vai observar a sua sistêmica e vai copiar o modelo, porque modelo de sucesso todos querem copiar. O modelo de sucesso deixa rastro. E é isso que tem acontecido na vida de muitos casais que têm passado por nós e a gente tem visto, tá bom? Aqui, ó, ninguém tá falando para não respeitar pai e mãe e nem honrar pai e mãe. A gente tem que saber dividir uma coisa da outra.
É a mesma coisa de falar que amigos e negócios à parte. Exato. Amigo que amigo não compra fiado, amigo que amigo compra, paga certinho, entendeu? E entende você também quando você não puder vender para ele ou não quiser. Aqui ninguém tá falando que você não deve ser uma pessoa solícita e amorosa com os teus pais. Aqui o que a gente tá falando é que você não deve perder o relacionamento prioritário da sua vida se você é casada, que é o seu marido. Nem para os seus filhos, nem para os seus parentes. E deixa eu falar um Ok? negócio para eles aqui. Vocês acreditam que, nesse caso que eu estou explicando para vocês, até mesmo a mãe da minha cliente ligava para o marido dela para pedir as coisas. Por quê? Porque sabia que de repente a filha poderia dizer não, então ela passava por cima da autoridade da filha, porque é a mulher do lar, e aí invadia a vida do marido. A privacidade O marido dele. não sabia dizer não, porque não queria chatear a esposa, sabe que a esposa ama Não a é mãe. ele quem tem que dizer não, né? Caramba. Não é mãe dele, Agora, é mãe dela. Agora, você acha que a mãe não sabia que se Ô, mãe, falasse com a filha, por a exemplo, filha poderia dizer não? E por isso, ela, com muita astúcia, ela ligou para o marido, ou ligava para o marido para poder pedir, etc, etc. Você acha que não tem uma expertise aí, não tem uma inteligência aí, não tem uma manipulação, um interesse pessoal? E isso fraturou o relacionamento da minha cliente. E aí eu tive que fazer toda essa construção passo a passo para ela enxergar, respeitando muito a mãe, mas mostrando essa astúcia que ela, que é a esposa, que tem que blindar o relacionamento dela. É ela que tem que virar para a mãe, ou para o pai, ou irmão, e falar assim, não, meu marido não vai fazer isso, porque nós não temos condições de fazer isso agora. Isso não está no nosso orçamento. Seja homem ou mulher, tá? A gente pode aqui falar, de repente, eu estou citando ela, porque foi minha cliente, mas pode ser ele também. Pode ser homem que está escutando isso daqui. Por isso que nós temos que se blindar o nosso relacionamento. Ah, mas desde quando? Desde o namoro, começar essa blindagem. Tem uma máxima que diz que quando alguém vier contra um, os dois lhe resistirão, e um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, é isso, eu protejo minha esposa, ela me protege. Se é meu pai e minha mãe, deixa que eu falo não para o meu pai e para minha mãe, beleza? Eu guardo minha esposa e digo não. Porque a mesma coisa é ela blinda também o nosso relacionamento. E aí eles vão olhar ser humanos saudáveis, ser humanos adultos saudáveis, e vão copiar o modelo, acredite. Depois que você aprender a falar não, os seus familiares, as pessoas, podem até não dar o braço a torcer a princípio, nos primeiros anos, mas depois eles vão observar e ver que vocês viajam, vocês beijam na boca, que os seus filhos são saudáveis, porque depois de um relacionamento blindado dessa forma, você vai gerar seres saudáveis, crianças saudáveis que vão crescer olhando para esse modelo que funciona e vão copiar esse modelo e vão ter uma vida também extraordinária, porque você vai projetar os seus filhos para o mesmo e eles serão melhores do que você, ok? Deu para entender? Acho que deu, né? Pessoal, ó, nós abrimos essa ferramenta, esse case aqui. A ferramenta foi essa consciência, na verdade, que é o quê? Colocar as lentes da verdade, dar uma analisada no seu relacionamento. Falamos de fraturas emocionais antes, na primeira live, essa segunda. Eu estou aplicando a ferramenta aqui, contando, pegando no case meu de sucesso aí, uma cliente que tinha esse desafio, não sabia dizer não, e está aqui essa ferramenta de saber dizer não. Ok, gente? Nós vamos encerrar nossa live. Se você quiser saber mais, meia hora. Tem alguns Cadê amigos nossa aqui. música? Olha eu atravessando. Aqui. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. E se você quiser um pouco nossa mais, se você não conseguiu casar ainda, veja a nossa primeira live, de repente... Gostaram da música dessa semana? Vai, faz assim, ó. Ela me interrompeu de novo. Sai atravessando. Ô, louco, meu. 2 dominantes, ó. Tudo bem. Então, você que não tem conseguido se relacionar aí com alguém, perdurar o relacionamento, conheço uma pessoa, não dá certo, conheço outra, não dá certo. Nós temos a solução para pessoas que não conseguem ter um relacionamento, não conseguem casar, não conseguem ter um relacionamento, não conseguem ter um grande amor. Nós temos a solução. Você tem uma amiga, você tem um amigo, manda nas nossas mensagens, que a gente responde as nossas enquetes durante a semana, que aí a gente consegue saber mais ou menos o que a gente vai falar, e aí a gente vai ajudar esse seu amigo, sua amiga ou você a ter um relacionamento que perdure, duradouro, sem fraturas, ok? Show! Gente, muito obrigado por ter participado da nossa live. Nós vamos fazer uma enquete aí no meio da semana para ver
Quem quer 2 lives por semana? Olha, 2 lives. Semana que vem nós temos convidados, Convidado, não perca. Letícia Dias. Vai lá no Insta dela, lá, Letícia Dias. Ela mora na Flórida e ela vai dar umas dicas de ouro para nós, como se manter no exterior. E depois nós vamos convidar a tia do inglês, para quem quer Quer saber aprender inglês. inglês? A tia do inglês estará conosco. Quem quer emagrecer, a Lores, que tem o coeficiente tem um amigo do emagrecimento. que vem. Quero treinar também. Quero treinar. Trincadona, saradona. Como ficar sarado em 2 meses. Então, Será a partir da próxima semana, nós estaremos dividindo nossa Manda live. corações pra mim, gente. Meu Eu Deus. interrompo, ele fica enlouquecido. Vai. Gente, um beijo, nós amamos vocês. Olha sempre nossos stories lá. Nós temos assuntos aí, tanto de relacionamento, quanto também de pais. Como lidar com os filhos, quando o filho tem medo, a gente vai postar alguns vídeos aí no IGTV. IGTV. Um abraço, um beijo. Amor. Hoje é quinta-feira. Amanhã já é sexta-feira. Sextou, galera. Obrigado pela participação de cada um e você que está assistindo Grande essa live beijo, agora, viu? que foi Gratidão. gravada. Deus te abençoe você, sua família, seus negócios.